Será que pela segunda vez na história do NBB a gente vai ter um tetracampeão consecutivo? Salve, salve galera! Estamos de volta aqui no Duas Saídas após uma pausa, um período de férias, se é que dá pra dizer assim, de cerca de 1 mês e meio. Voltamos com o nosso conteúdo preferido, que são os previews do NBB, né? Pelo menos da nossa parte é um dos que a gente mais gosta de fazer. Então vamos começar hoje pelo SESI Franca, porque o torneio já tá batendo na porta, né? O NBB começa no dia 12 de outubro e nada mais justo do que começarmos com o campeão. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no Duas Saídas também e, por favor, se possível, vire membro do nosso canal no YouTube. É uma novidade que estamos trazendo aí nesse retorno. Vou falar um pouquinho mais do clube de membros no final do vídeo, mas agora você pode nos apoiar financeiramente também. E falando em apoio financeiro e atual campeão do NBB, nada indica que o SESI Franca vai sair dessa posição, né, de dono do título do Campeonato Brasileiro de Basquete de Elite, ou pelo menos de um dos mais fortes candidatos a ele. Porque a gente vai falar do elenco detalhadamente daqui a pouquinho, mas olha só o time do Franca para essa temporada. Jorginho, David Jackson, Didi, Wesley e Lucas Dias. Vindos do banco, Corvalan, Zu Júnior, Hinkle. Você tem também o Hetzheimer, você tem o Natan Mariano, é muita gente boa, é um elenco muito grande, um elenco muito qualificado. E olha lá se eu não esqueci de alguém só nessa lista que eu fiz de cabeça, sem o que está anotado aqui do meu lado. O Franca vem de uma temporada 2022-2023, em que foi, perdão, 2023-2024, né, que foi a temporada que acabou no meio do ano, sendo o melhor ataque da competição e uma das melhores defesas também. Então, o Franca era um time muito qualificado, muito forte, que pode até ter gerado um certo susto no seu torcedor depois de ganhar o título mundial, que fez um ano recentemente. O Franca foi eliminado no Paulista, foi eliminado no Super 8, eliminado na Champions, de maneiras até que não condizem com o poderio do time, mas depois foi lá no NBB e dominou o Flamengo na final, né? Conseguiu ali o tricampeonato. Talvez para salvar o ano? Talvez, né? Porque já estava se criando um clima de terror ali da torcida, da diretoria, que estava dando entrevista falando que ia renovar meio time, e enfim. No final das contas, essa renovação até aconteceu, né? O time perdeu 5 jogadores, chegaram outros 4, e Zu Júnior e Natan Mariano devem ali ter mais tempo de quadra, precisam de mais tempo de quadra também nessa temporada. Só que é uma mudança que a gente não percebe tanto assim, porque ela foi feita basicamente com jogadores que já passaram por Franca com mais ou menos sucesso. Então, o Franca de um ano para o outro perdeu o Guilherme, perdeu o Scala, perdeu o Jonathan, o Edu Marília e o Márcio. Mas chegaram o Corvalan, que é o único que nunca tinha jogado por Franca, depois Didi, identificado com a torcida, chegou também o Hetzheimer, já de passagem pelo SESI Franca, e chegou por último a peça ali de mais nome, o Jorginho. E o Jorginho, ele chega depois de uma temporada que ele passou na Alemanha, que ele passou na Europa, sem ter um grande destaque, assim, ele não explodiu na Europa, assim como a gente viu Iago, Bruno Caboclo e outros nomes também, mas ele não teve uma temporada ruim. É que o time do Ratio Farm Ulm na Alemanha que ele estava foi um pouco disfuncional, um time ali que sofreu com lesões, um time que não encaixou direito na temporada também. O Jorginho não conseguiu brilhar, mas foi muito importante na seleção em diversos momentos, principalmente ali no pré-olímpico, né? A partir da semifinal ele passou a ser uma peça muito importante e chega ainda como o Jorginho, né? Como um dos melhores jogadores da história do NBB, o senhor triplo-duplo, voltando para a equipe em que ele teve sua melhor fase, né? Ao lado do São Paulo, ali o São Paulo e o Franca foi onde o Jorginho jogou melhor. E eu já adianto para vocês, esse é o primeiro preview, mas o Jorginho é a contratação do ano. Né? Por mais que o Flamengo possa ter pego o Shaq Johnson e Alexei, o Minas tenha feito uma aposta muito boa no Luiz Monteiro, mas o Jorginho é a contratação do ano que chegou num time tricampeão. É muito difícil a gente não imaginar essa combinação dando muito certo, até porque boa parte ou pelo menos parte do elenco já estava lá quando o Jorginho, na última temporada do Jorginho pelo Franca, e a base, né? Lucas Dias, David Jackson também, alguns meninos da base que estavam vindo. Então,
Não tem como imaginar isso não dando tão certo. Por enquanto, na temporada, o Franca está participando do Campeonato Paulista, né? Enquanto eu gravo, está no meio ali da série contra o Osasco, mas é um Campeonato Paulista em que o time está usando muito os nomes mais jovens. Lucas Dias e Jorginho chegaram só no finalzinho, né? Tiveram ali um tempo de férias por causa de pré-olímpico e Olimpíadas depois, e é um time ainda que está se adaptando, que está conseguindo ganhar ali um pouco mais de entrosamento. O Didi, né, embora tenha jogado também o pré-olímpico e a Olimpíada, já estreou um pouco antes, mas a gente não tem muito como considerar o César Franca pelo que mostrou no Campeonato Paulista sem Jorginho e Lucas Dias, né? Ou pelo menos sem eles 100%, né? Jogando ali o que podem e o que a gente imagina que vão jogar em termos de minutagem mesmo, de presença em quadra pro restante do ano, ao longo do todo o NBB, Super 8 e eventualmente uma competição internacional, caso o Franca consiga vaga na Champions. Isso ainda é nebuloso, né? Então, o Paulista não dá muito pra gente levar por base. Mas se eu já falei bastante do Jorginho, o Didi é a única coisa, eu acho, que a gente consegue talvez ter um bom sinal do torneio estadual. Que a gente tem visto um Didi, na ausência dos outros dois nomes, um cara que está chamando responsabilidade, principalmente ofensiva, né? Que foi uma crítica muito grande que a gente teve a ele no Flamengo, também na seleção brasileira, de certa forma, embora ele não seja o principal nome atacante da seleção brasileira, não fosse nas competições que o time disputou recentemente. Mas a gente está vendo aí o Didi, fazendo ponto pra caramba. Então, é muito importante isso pro César Franca, é muito importante isso pro Didi também, para se mostrar, não ser só aquele cara defensivo que compõe elenco e todo técnico adora, mas que não aparece muito, né? Então o Didi se espera mais do que isso dele, né? Pela sua passagem pela NBA, pela seleção brasileira, pela Austrália também, não foi muito o que a gente viu no Flamengo, embora Flamengo seja tema para outro vídeo, né? Pro preview do Flamengo. Bom, mas vamos lá então, né? Capital do basquete, Pedrocão, César Franca, tricampeão do NBB. Vamos puxar um pouquinho o elenco do César Franca, aí eu vou fazer com a colinha para não esquecer de ninguém, tá? Vamos lá, o elenco do Franca, na armação, Jorginho e Corvalan. Nas alas, David Jackson, Zu Júnior, Didi e também o Hinkle e Natan Mariano. Entre os pivôs, Lucas Dias, Wesley e Hetzheimer, com a adição também de outros nomes vindo da base aí que a gente tem visto jogar no Campeonato Paulista, vimos na LDB, Mini João, também o Vini, alguns outros caras que podem acabar completando treinos, completando a plantel, né, de relacionados para o jogo e eventualmente até entrar, né, se o Franca ali precisar poupar alguém ou então já tiver decidido algum jogo, uma diferença de placar muito alta, esses nomes podem entrar, mas os principais são os 10 que eu citei. Você tem então David Jackson, Charles Hinkle, Wesley, Lucas Dias que ficaram, com vários outros que chegaram, né? O Júnior e Natan Mariano também, por mais que já estivessem no elenco, devem ter ali um espaço um pouco maior nessa temporada. E se Franca foi o maior ataque do último NBB, e ao que tudo indica deve continuar assim, se não o melhor, pelo menos um dos melhores, né? Quando você adiciona Jorginho, Corvalan, não tem como imaginar algo muito diferente disso, até o próprio Didi, o Franca teve uma das melhores defesas também. Não em números absolutos, tá? Mas era um time que era muito competente defendendo e perdeu algumas peças muito boas nesse sentido. A principal delas, o Márcio, né? O pivôzão que às vezes não tinha uma pontuação tão expressiva assim, muitas vezes mudou jogos a partir da defesa, né? Marcando embaixo da cesta, marcando no perímetro também. Ele tinha essa capacidade, tem, né? Tá vivo ainda. Tem essa capacidade, né, muito boa de defender em vários pontos da quadra. O Jonathan Luz, embora no final de temporada dele já não tenha sido aquele Jonathan de outros tempos, era um cão de guarda, né? Ainda marcava, era uma peça muito importante no sistema defensivo do Franca, que perdeu esses dois nomes, mas por outro lado pegou o Jorginho, né? Que é um cara que no Brasil defende de 1 a 4, talvez até de 1 a 5, né? A defesa do Jorginho é extremamente forte, extremamente boa, mas eu tenho um pouco de preocupação pela troca no garrafão, né? Quando você pega o Hetzheimer no lugar do Márcio, você ganha mais experiência, você ganha um atleta mais agudo ofensivamente, um atleta com chute melhor também, tanto em volume, né, confiança, volume, quanto em pontuação.
mas também você perde um pouco na defesa. Né? Você perde um pouco na defesa. Em que pese que essa chegada do Hetzheimer não seria um problema, né, quando todo mundo estiver jogando 100%, não tiver nenhum lesionado, porque você não vai precisar colocar o Hetzheimer 30 minutos em quadra. Né? Você consegue ter apenas o melhor dele, digamos assim, extrair, pelo menos esconder, quando possível, quando necessário, um pouco dessa diferença defensiva que ele tem em relação ao Márcio. Embora o Franca tenha ganho ali, ou pelo menos substituído, né, Didi por Jonathan, e ganhe o Jorginho como esse defensor muito bom, né, bem melhor que o Guilherme nesse quesito, e em outros também. Na questão dos pivôs, talvez o Franca tenha que dar um jeito ali de se esconder, se proteger um pouco melhor quando tiver o Hetzheimer em quadra. É uma possibilidade, é uma necessidade, melhor dizendo, né, que o Elinho vai precisar tirar a cartola, vai precisar treinar, vai precisar encontrar ao longo desse ano. Mas é até complicado a gente ficar falando muito do Franca, porque, bom, nomes novos, né? Apesar de algumas trocas serem bem simples a gente entender, né? O Didi por Jonathan, o Jorginho por Guilherme, o Corvalan pelo Scala e por aí vai, o Márcio pelo o Hetzheimer pelo Márcio, melhor dizendo. Mas é um time que ainda pouco jogou junto, então a gente tem pouca coisa para falar dessa equipe do César Franca, além do fato de ser um plantel espetacular para nível brasileiro e para nível continental também. É um time que sim vai continuar brigando na parte de cima da tabela, é um time que sim pode ser mais uma vez campeão do NBB, no mínimo o time a ser batido. No mínimo isso, é uma equipe que vem aí de 3 campeonatos consecutivos, um deles sendo com uma primeira fase invicta, inclusive. É um time que já mostrou também que consegue sair de situações adversas, né? 2 anos atrás, por exemplo, a última do Jorginho, o Franca teve uma campanha invicta na primeira fase e teve muito trabalho nos playoffs, né? Quase eliminado para a Unifacisa, quase perde a final para o São Paulo e conseguiu reverter. Né, conseguiu tirar forças, conseguiu se encontrar, conseguiu trazer situações mais complicadas para o seu domínio, para ali os seus pontos fortes, né? E o Franca mantendo todo mundo inteiro, assim, eu não vou ficar falando de lesão ao longo do ano, porque, claro, você tem 9, 10 jogadores no plantel, se você lesiona se você lesiona um pivô do Franca, o Franca não tem reserva de pivô, então, mas isso serve para todo time. Então, dando tudo certo, para a equipe francana, a tendência é realmente mais um ano incrível, mais um ano de dominância. E que um ano que espero que a torcida tenha um pouco mais de paciência do que no ano passado, caso as coisas não derem tão certo quanto esperado. Se bem que ano passado, né, o time ganhou o Mundial e foi eliminado em outras competições, mas o desempenho preocupava sim, mas no final das contas o time mostrou que conseguia render melhor, conseguia jogar melhor. Acho que o Franca precisa, se as coisas não correrem 100% bonitinho, primeiro lugar ou segundo no máximo, atuações boas, não fazer um terrorismo igual fez ano passado, porque joga uma instabilidade dentro da equipe, algo desnecessário para um time tão vitorioso, já um time com o seu nome marcado na história do NBB, né? Isso sem considerar toda a história do basquete francano a nível nacional, né? Então, eu acho que o Franca tá vencendo, tá numa sequência de vitórias, eventualmente vai perder, ninguém ganha para sempre, mas se for esse ano, que nada indica que vai ser, mas se for esse ano, não seria caso de terrorismo também. De qualquer maneira, ainda uma equipe extremamente pujante, mesmo ali Lucas Dias, mais um ano sendo talvez o grande nome que recebe a maior atenção dos seus adversários, agora vai ter o Jorginho como companheiro para dividir um pouco dessas atenções, mas mesmo assim a gente vê que o Franca é o time que mais recebe atenção, é o time mais estudado e continua ganhando, continua se impondo. David Jackson, não importa a idade dele, né? Ele continua jogando muito bem, sendo peça fundamental. O time é um quando ele joga, é outro quando ele não joga. Charles Hinkle vindo do banco também, uma peça espetacular, e o time ainda pode se reforçar, né? Tem 3 estrangeiros, tem vaga para mais um. Então, assim como foi com o Mike Smith em anos anteriores, o próprio Charles Hinkle também, nomes que podem chegar aí ao longo da temporada para fortalecer ainda mais esse elenco do Franca. Vai ser mais um armador, mais um pivô, ou não vai vir ninguém? Não sei, mas esse espaço tá aí e é o que torna esse time do César Franca tão amedrontador, tão assustador. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar do Franca. Comenta aqui embaixo as suas expectativas também. E eu queria falar um pouquinho para vocês também do clube de membros, né? Eu e o Fábio, a gente está aí
nessa caminhada já há muito tempo. A gente faz o canal, tanto o Duas Saídas como fazíamos a Locomotiva, por prazer, por amor, né? A gente gosta muito do que a gente faz também. E demos essa pausa agora para reestruturar algumas coisas, tanto processos internos quanto conteúdo que vocês vão receber também, e decidimos criar esse clube de membros para ajudar um pouco na monetização, né? Nós não ganhamos nada com a nossa produção, então abrindo esse canal, a gente espera que, se possível, se você tiver disponibilidade e o interesse, possa nos apoiar um pouco também. São 4 planos aqui no YouTube, um de R$7, um de 15, um de 25 e um de 100. Tá? O de 100 é mais uma brincadeira, né? A gente não espera de verdade que ninguém vai apoiar R$100, mas se você quiser, aceito. E com benefícios como acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdo exclusivo mensal também, um grupo no nosso WhatsApp. Dá uma olhadinha aqui, tá escrito Seja Membro aqui embaixo no YouTube. Dá uma olhadinha, se possível, nos apoie. Isso vai ser muito importante pra gente, para manter o canal vivo e até, eventualmente, dependendo do nível, aumentar a nossa produção, o nosso tipo de cobertura também. Tá certo, galera? Muito obrigado, até a próxima. Falou!